Abre tua Bíblia em Josué 14. Saudade de você, Luiz. Que bom que você está aqui. Josué 14, do 6 ao 13, nós vamos ler. Os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal. E Calebe, filho do Quenezeu, Jefoné, lhe disse: Você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, sobre mim e sobre você? Eu tinha 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me a Cades Barneia para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança. Mas os meus irmãos israelitas, que foram comigo, fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, ao meu Deus. Fale, eu fui inteiramente fiel ao Senhor, ao meu Deus. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou: certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, ao meu Deus. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo, como prometeu. E foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso aqui estou com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como naquela época. Dê-me, pois, a região montanhosa, que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época, você ficou sabendo que os anequins lá viviam, com suas cidades grandes e fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu o expulsarei de lá, como ele prometeu. Então Josué abençoou Calebe, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Amém? Feche seus olhos. Pai, nós estamos aqui, Deus, para pregar a Tua palavra. Pai, a Tua palavra é viva, ela é eficaz. Ela corta, Senhor, ela divide a alma do Espírito. Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra é profunda, Senhor. A Tua palavra penetra na nossa alma e traz cura. Traz libertação, traz salvação, traz cura, Senhor. Cura a alma dos nossos filhos nesta manhã, Senhor. Cura a alma do Teu povo nesta manhã, Senhor. Pai, em nome de Jesus, me usa, Pai, como instrumento em Tuas mãos. Deus, eu não seria nada sem o Senhor, mas o Senhor vai na frente e eu venço a batalha, Senhor. O Senhor vai na frente e os gigantes caem, Deus. Pai, em nome de Jesus, que possamos, Senhor, sair daqui com uma visão diferente, Senhor. Que possamos sair desta manhã crendo na nossa vitória, Senhor. Não importa o tamanho do tempo, não importa a circunstância, Senhor, não importa o tamanho do gigante, Pai. Abençoa nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. O tema da minha mensagem é alcançando as promessas de Deus na minha vida financeira. Então, amados, eu vou falar sobre finanças. Então, você não fala assim: a pastora Lígia só vai lá falar, não coma o pão, não come a semente, não come a semente, come o pão, porque Deus deu o pão para comermos, mas a semente tem que ser plantada. É isso que o Ricardo falou nesta manhã. Então, eu vou falar, alcançando as promessas de Deus na minha vida financeira. Irmãos, eu quero pedir para vocês, conforme for pregada a palavra, se Deus tocar na tua vida, eu quero que você venha em ato de fé e pegue um envelope. Talvez você fale assim: pastora, mas eu já peguei. Pegue mais um. Pastora, eu já peguei 5. Pegue mais 5. Por fé, você vai fazer isso nesta manhã. Amém? A tema dessa campanha é seja forte e corajoso. E aqui, Calebe encerra o discurso dele falando. Josué fala assim: então Josué abençoou Calebe, filho de Jefoné,
e deu Hebrom por herança. Irmãos, qual é o seu Hebrom? Qual é o seu Hebrom? Caleb, ele queria Hebrom. E a palavra de Deus diz que Hebrom tinha gigantes. Tinha homens fortes. Ninguém queria Hebrom. Porque ninguém quer enfrentar os gigantes. Quem que quer enfrentar um gigante? Só Davi, né, que quer enfrentar gigante. Mas ninguém quer enfrentar um gigante. Mas ele pediu aquela terra que ninguém queria. E ele fala, se o Senhor for comigo, aqueles gigantes não vão ser nada. Nós vamos comer eles como pão. Irmãos, qual é o seu Hebrom nesta manhã? Qual é o seu Hebrom? Qual que é a sua conquista difícil? É seu filho? É o teu ventre que tem que frutificar? Qual é o seu Hebrom? É uma casa? É um telhado? O que é o seu Hebrom? Não importa o que for o seu Hebrom, não importa quantos gigantes estiver lá. Deus vai te dar na frente e você vai conquistar essa terra. Precisamos crer nessa promessa. Precisamos ser pessoas de fé como Caleb foi. Ele falou, não importa se aquela terra tem gigantes, é lá que eu vou, porque Deus vai na minha frente como Ele prometeu. O que foi que Deus prometeu para você? O que foi que Deus prometeu para você, para a sua casa, para a sua família? Qual é o seu Hebrom? A palavra de Deus diz assim, que Deus fala para Josué, força e coragem, para ele ser forte e corajoso. Forte e corajoso, seja forte e seja corajoso. Quantos de nós somos fortes e somos corajosos? Quantos de nós, no meio de uma batalha, somos fortes e corajosos? Quantos de nós, no meio de uma derrota, somos fortes e corajosos? Quantos de nós, numa perca tão grande, somos fortes e corajosos, né, Alexandra? Quantos de nós enterramos um filho, enterramos um marido e levantamos das cinzas e viemos porque somos fortes e corajosos? Eu lembro o dia que o filho da Alexandra foi velado nessa igreja. E ela continua aqui de pé, forte e corajosa. Não desistiu de Deus. Não desista do teu Deus. Não desista do teu Deus. Porque você tem que ser forte e corajoso e Ele vai na frente da batalha. Eu lembro o dia que eu enterrei meu marido que foi velado aqui nessa igreja. Eu não queria levantar daquela cama naquela manhã. Fazia 3 dias que eu tinha enterrado meu esposo. Mas eu falei, Deus, me dê força. Me dê força, Senhor. E eu levantei daquela cama. E vim adorar aquele digno de ser adorado. Aquele único que é digno de ser adorado. Aquele dia eu fui forte e corajosa, porque senão eu não estaria aqui pregando para vocês hoje. Talvez eu estivesse numa cama deprimida, num quarto escuro. Mas eu fui forte, corajoso, valente. Seja forte e corajosa. Corajosa, não importa a circunstância, não importa os gigantes, não importa o que tem na tua frente. Seja forte e corajosa. Seja forte e corajoso. Não importa a situação difícil que você esteja enfrentando. Força e coragem é que Deus pediu para Josué. Força e coragem é que Deus pede para nós nessa manhã. Força e coragem, seja forte e seja corajoso. Precisamos ser forte e corajoso para tomar decisão, para prosseguir. Amados, mas se tivermos força e não tivermos coragem, a força é nula. Se tivermos só força e não tivermos coragem, ela é nula. Mas também se tivermos coragem e não tivermos força, também é nula. Não dá para fazer nada se só você tem coragem e não ir para frente. Ela é nula. Mas também não adianta eu ser forte e ser corajoso e não colocar Jesus na frente da minha batalha. Porque sem Jesus não tem força no braço, não tem força na mente, não tem. Sem Jesus não dá. Sem Jesus não dá. Você não vai conseguir sem Jesus. Ele que tem que estar na frente dessa batalha sempre. Nessa batalha chamada família. Nessa batalha
Porque sem Ele não adianta ter força, não adianta ter coragem. Aleluia. Davi era um menino pequeno, fraquinho. E ele enfrentou um gigante. Podemos pensar, mas ele não tinha força, mas ele teve coragem. Ele não tinha força de um homem, mas ele era corajoso. Mas olha o que ele fala. Olha o que ele fala ao filisteu. Você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Não importa se você é pequeno. Não importa se você fala assim, eu não sei orar. Eu sou fraca. Não importa se o gigante vem com lança, com espada. Não importa se você só tem uma pedrinha na mão. Não importa. Importa que o Deus que está na frente de você, Ele é grande. Ele é maior que o gigante. E Ele vai derrubar esse gigante. E Ele vai cortar a cabeça desse gigante. Você vai glorificar a Deus, porque Deus é bom. Deus é bom o tempo todo. A nossa força não está nos nossos braços, nem na nossa coragem, mas está em Deus. E quando Ele vem comigo, não tem para gigante nenhum. Ele pode até agir, Ele pode até nos desafiar a desistir, mas quem terá que desistir é Ele. É Ele que vai desistir. Ele pode até nos fazer chorar um dia todo, uma semana toda. Mas a alegria vem ao amanhecer. A alegria vem ao amanhecer. É Ele que vai chorar. Vai chorar de raiva de nos ver pegar a palavra da verdade. Vai chorar de raiva porque você gerou aquele filho que teve muitos abortos e hoje tem um neném no colo, né, pastora Brenda? É Ele que vai chorar. Ele pode rir no momento. Ele pode rir no momento. Olha ela ali, é uma pastora, está chorando no culto de domingo. Olha lá, é a pastora, foi lá na frente. Irmãos, não tenha vergonha de vir aqui na frente chorar. Não tenha vergonha de se humilhar. Quando você estiver precisando de uma vitória, venha aos pés de Jesus, sim. Não tenha vergonha de homens. Não tenha vergonha de homens, porque aquele que está no céu vai te honrar. Aquele que está no céu vai te honrar e vai te dar vitória. Todos nós passamos pelo dia mau. Todos nós passamos pelo dia mau. Mas quando esse dia chegar, sabe o que você vai falar para a tua alma? Porque está abatida a minha alma. Porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus. Confia nele. É isso que você vai olhar para dentro da sua alma. E vai falar, porque se abate a minha alma? Porque está abatida? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Confia nele, tudo vai ficar no lugar certo. Hoje, aos teus olhos, parece que nada vai dar certo. Mas se você confiar em Deus, tudo vai dar certo. Tudo vai ficar no lugar certo. Tudo vai se alinhar. Aleluia. Glória a Deus. Nós te adoramos, Senhor. Precisamos de força e coragem e de Jesus. E hoje eu quero falar sobre um homem muito corajoso, que foi Caleb. Caleb foi companheiro de José por 40 anos no deserto. Caleb foi amigo de José por 40 anos no deserto. E Caleb foi um líder que ajudou Josué na conquista da terra prometida. Aleluia. Irmãos, nós somos treinados. Caleb, ele foi treinado por Moisés, foi treinado por Josué, mas principalmente ele foi treinado pelo deserto. Josué foi treinado pelo deserto. Qual que é teu deserto? O que você tem enfrentado? Você tem enfrentado um câncer, uma doença incurável? O que você tem enfrentado? O teu casamento está destruído? Você não pode gerar um filho? O que você tem enfrentado? Qual é o seu deserto?
O deserto não é para nós morrermos. O deserto é para a gente glorificar a Deus. O deserto não é para você morar. O deserto é lugar de passagem. É lugar de passagem, mas ele também é lugar de nós sermos treinados. Porque se a gente não passar pelo deserto, se a gente não passar por lutas, a gente não vai dar valor nas conquistas. Você já viu um filho, quando você dá um dinheirinho sem ele ter esforço nenhum, sem ele ter obedecido? Ele vai gastar. Filho que recebe herança de pai e de mãe, que não saiu sacrifício do bolso deles, vão torrar o dinheiro. Eu conheço uma pessoa que torrou toda a herança dela. Fez cirurgia, deu dinheiro para o povo. Não deu valor no que o pai e a mãe deixou para ele. E sabe o que aconteceu com ele? Ele perdeu tudo, ficou sem nada. Há um tempo atrás eu pedi dinheiro aqui para o pastor Nelson, porque não tinha dinheiro nem para passagem. Um homem que ganhou muitas e muitas casas, porque não dão valor. Se a gente não dá valor, se a gente não passar pelo deserto, se não doer em nós não vamos dar valor em Deus. Não vamos dar valor em Deus. Caleb foi um dos 12 espias enviados por Moisés para espiar a terra de Canaã. Caleb foi treinado por Moisés, por Josué e pelo deserto. Moisés envia os 12 e diz assim: quero que vocês tragam relatórios, se a terra é boa ou ruim, se o povo que vive lá é forte ou fraco, se as cidades não têm muros ou são fortificadas, se o solo é pobre ou fértil. E Moisés ainda fala: sejam corajosos, tragam alguns frutos da terra. Para trazer alguns frutos da terra, o cara tem que ter coragem. Porque você vai pisar na terra que tem gigante, e lá está a plantação. Você vai ter que enfrentar, você vai ter que ir, você vai ter que enfrentar o gigante, você vai ter que ter coragem para você ir lá e colher o fruto no meio de uma tempestade, no meio de um turbilhão de homens gigantes. Tem que ter coragem. Só que Deus vai nos conhecer pelos frutos que você vai carregar. Deus vai conhecer você, e as pessoas vão te conhecer pelos teus frutos. Pelos teus frutos. Você tem frutos. Você tem enfrentado gigantes, derrubado muralhas, e tem frutos disso. As pessoas estão vendo isso em você. Aleluia. Aleluia. Dos 12 espias, 10 voltaram com relatório negativo. Disseram: não podemos atacar aquele povo, porque eles são mais fortes do que nós. E também vimos descendentes de Anak. Descendentes de Anak eram gigantes, eram homens fortes. E eles espalhavam medo entre todos os israelitas. Queridos, o medo é ausência de fé. O medo é ausência de fé. Ambas emoções exigem que você acredite em algo. O medo e a fé têm muito em comum. Ambas as emoções exigem que você acredite em algo que você não pode ver. A fé é uma certeza do que não se vê. Eu tenho certeza que eu vou gerar. Eu tenho certeza que eu vou conquistar a minha casa. Eu tenho certeza que eu vou casar. Eu tenho certeza, eu estou vendo. Já existe o namorado, já existe a semente no ventre. O ventre é estéril, já existe. Não existe. Mas você tem fé de algo que você não está vendo. De algo que você não está vendo. Eu ganho um salário mínimo. Deus, como que eu vou conquistar a minha casa própria? Como que eu vou fazer uma faculdade? Fé. A fé, ela move montanhas. A fé, ela move montanhas, queridos. A principal diferença entre a fé e o medo é que a fé constrói e o medo derruba. O medo destrói. O medo não nos deixa prosseguir. Se aqueles 12 espias, eu creio que só 2, só Caleb e Josué foram lá pegar aquelas frutas, porque os 10 ficaram amedrontados, ficaram olhando. Não, essa terra tem gigante. Não, nós vamos morrer. Não vamos tomar posse dessa terra, não. Deus nos enganou, vamos voltar para o deserto. Moisés nos enganou. Irmãos, no que nós temos acreditado? Qual dessas emoções tem gritado dentro de nós? Que emoção tem gritado dentro de você? O medo ou a coragem?
O medo ou a ousadia? O medo ou a fé? O que tem gritado dentro de você? Quantos de nós pegamos mais do que o envelope o ano passado? E agora, por causa do medo, que o medo tem gritado dentro de nós, estamos recuando. Quantos de nós pegamos talvez 5 envelopes, 2 envelopes, 10 envelopes, e agora eu ouvi falar na igreja por pessoas, eu peguei 4 envelopes o ano passado, mas esse ano eu vou pegar só um de 153, porque eu me ferrei para honrar. Irmãos, homens de pouca fé, o que é R$153? O que é R$459? O que é 1.071? Para o que Deus tem feito na tua vida. Qual é o preço de um filho teu? Qual é o preço de um filho teu estar na obra de Deus, trabalhando na casa de Deus? Qual é o preço do teu milagre? Daí você vai falar, mas eu não vou fazer uma barganha com Deus. Você não vai fazer barganha nenhuma com Deus. Esqueça isso. Esqueça o que o inferno fala na tua cabeça, na tua mente. Você vai trazer uma oferta de gratidão por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele faz na tua vida. Outrora, talvez você tivesse um filho no ventre, que o médico falou, essa criança não vai nascer. Essa criança, se nascer, vai nascer com problemas. E você tem um filho saudável, que preço que é para essa conquista tua? É R$153? Quanto vale a tua família ser valorosa, vitoriosa? Quanto que vale? Quanto que vale um milagre seu? Quando a minha filha estava grávida do Levi, o médico falou, não contem para ninguém, porque essa criança não vai se criar. Essa criança não vai sobreviver. Ela chegou em casa, chorando, ela tinha passado no pastor Moacir, e não se aguentou, contou para o pastor Moacir orou, chegou em casa, e a Bruna sempre está nas dietas, né? E ela comeu, ela não ia me contar, e ela colocou arroz no prato. Eu falei, você está grávida? Ela daí começou a chorar. O médico falou para eu não contar, porque talvez ele não vai se criar. Meu neto está lindo, forte. Com 4 anos de idade, tem promessas na vida dele. Tem promessas na vida dele. E o diabo, ele tentou até o último. O diabo tentou até o último tirar a vida do Levi. Quando ela foi ter o Levi, ele teve duas paradas cardíacas dentro do ventre dela. Um pouco antes de nascer. O diabo vai tentar, mas ele é um derrotado. O diabo vai tentar se levantar contra a tua casa, contra a tua família, mas ele é um derrotado e ele vai ficar debaixo dos nossos pés. Um dia eu preguei na pandemia e eu falei, o sangue de Jesus está na minha casa e a doença não vai entrar na minha casa. Vocês lembram? A doença entrou na minha casa. A doença levou meu marido para o hospital. Mas quem levou meu marido foi Jesus, levou ele para o céu. E eu não deixei de crer em Deus, porque um dia eu preguei, falei, determinei, e não aconteceu o que eu falei. Não importa, Deus está na frente dessa batalha. Deus é bom o tempo todo. Deus é bom o tempo todo, amados. Aleluia. Aleluia. Vocês estão perdendo a oportunidade de vir aqui na frente pegar envelope. Venha com fé pegar um envelope. Não deixe esse sentimento te derrubar. Talvez o diabo está falando no teu ouvido aí, ó. Não vai lá. Você vai lá e vão falar que você está se aparecendo. Vai lá, vocês vão falar, só porque a pastora ali já falou. Não deixa. Não deixa esses sentimentos de destruir. Não permita de pegar a semente, porque isso aqui é um plantio. E através desse plantio vai vir a colheita. Vai vir a colheita. E Números 13:30 diz assim. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse, subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. É certo que venceremos, irmãos. É certo que venceremos.
Mas para vencer, nós temos que fazer a nossa parte. Em Números 14:7 diz assim: e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Josué e Calebe não olharam para os gigantes. Josué e Calebe olharam para aquela terra que era maravilhosa. A terra que Deus estava dando para eles, para a conquista deles. E ele diz ainda: se o Senhor se agradar de nós, queridos, se o Senhor se agradar de mim e de você, nós vamos conquistar o Hebrom. Nós vamos conquistar a nossa terra prometida. Nós vamos conquistar. E Ele nos fará entrar nessa terra onde manam leite e mel. E dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor. E não tenham medo do povo da terra, porque nós o devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles, não tenham medo deles. Querido, sabe por que Pedro afundou? Porque ele tirou os olhos de Jesus. E quando tiramos os olhos de Jesus, a gente afunda. Quando a gente tira os olhos de Deus e colocamos nossos olhos no problema, nós corremos para o banco, nós corremos para o agiota, nós corremos fazer empréstimo. Mas quando a gente olha para Deus, a gente não afunda. Aleluia. Os 12 espias olharam a mesma coisa, colheram os mesmos frutos. 2 deles carregaram juntos um cacho de uva enorme, tão produtiva que era aquela terra, tão próspera que era aquela terra, que tinha frutos gigantes. Tinha frutos gigantes. E mesmo assim, 10 olharam com olhos diferentes, negativos. Somente Josué e Calebe tiveram a visão diferente. Eles olharam só para as bênçãos e não para as coisas negativas. Olhe para as bênçãos, irmãos. Não olhe para o que está errado. Não olhe para o que está negativo do teu lado. Olhe para as bênçãos do Senhor. Como eu alcanço as promessas de Deus na minha vida financeira? Aprendemos algumas lições com a história de Calebe. Calebe vai até Josué e relembra ele do dia em que foram enviados a espiar a terra e fala: eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me a Cades Barneia para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança. Mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, ao meu Deus. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou: certamente a terra que você pisou será uma herança perpétua para você e para seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, ao meu Deus. Para eu alcançar as promessas de Deus na minha vida financeira, eu preciso trazer à memória aquilo que me traz esperança. Calebe foi lá em Josué, ele trouxe à memória o que dava esperança. Há quantos anos que Calebe estava esperando a terra, a promessa dele? Há 45 anos. Há 45 anos ele esperava a promessa dele. E nós achamos que por causa de um ano que Deus não deu o que pedimos, nós já estamos desanimados. Não importa se demorar 10, 20, 30, 40, 50 anos. Vai se cumprir, vai se cumprir, vai se cumprir em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O que Ele prometeu, porque Deus é fiel e justo para cumprir tudo aquilo. Tudo aquilo que Ele prometeu para nós. Calebe lembra que a terra que ele pisou há 45 anos atrás, Deus prometeu para ele e para a sua descendência. Amados, não é só para você, é para a sua casa, para os seus filhos, para os seus netos, para os seus bisnetos. Não é, a bênção não é só para você, é de geração em geração, que vai ser abençoada para aquilo que está em você, vai para eles, vai passar para eles, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, Senhor. Os meses antes do Alcione falecer, nem estava doente. O pastor Fernando mandou uma mensagem para ele, no WhatsApp. E o pastor Fernando falou para ele assim: pastor,
Deus manda te dizer que se você tem medo de morrer e deixar sua esposa e seus filhos desamparados, não se preocupe, porque Deus está com eles. Deus vai cuidar deles. O Alcione ficou indignado. Indignado com essa mensagem, ele ficou brabo com o pastor Fernando. E ele falou para mim assim, olha aqui o que o Fernando me mandou. Conhece ele, né? Ele era muito racional, para pegar ele na emoção tinha que ser forte. Olha aqui o que o pastor Fernando me mandou. Daí, o pastor Fernando, como todos nós conhecemos, ele não se aquietou. Ele falou assim, pastor, faz algum sentido isso para você? E o Alcione, queridinho, quietinho, mas na hora que ele estava brabo, ele falou assim, não, pastor, não faz sentido nenhum. Brabo com o pastor Fernando. Alguns meses depois, o Alcione fica doente. Com 19 dias, o Alcione faleceu. O pastor Fernando foi ou não foi usado por Deus? Foi usado por Deus. Mas muitas vezes a gente escuta as promessas de Deus, a gente escuta a palavra de Deus e a gente não quer dar ouvido. Só que Deus é tão bom, Deus ele é tão fiel, que eu tenho colhido os frutos dessa herança. Eu tenho colhido os frutos dessa herança. O meu marido, ele foi um homem abençoado nessa terra. E Deus tem cuidado de nós, por causa desse homem, chamado Alcione Franco. Deus tem cuidado de mim, da minha casa, e não tem deixado faltar nada. Deus não tem deixado faltar nada. Aquilo que Ele prometeu, Ele foi fiel e Ele está cumprindo. Aquilo que Ele prometeu, através daquela mensagem, que ia cuidar da minha família, Ele está cuidando. Ele cuida de mim, Ele cuida dos meus filhos, Ele cuida dos meus netos, Ele cuida da minha empresa, Ele cuida de todos os detalhes da minha vida. Esses dias eu estava com uma situação financeira, porque eu também tenho problema financeiro, porque quanto mais a gente ganha, mais problema a gente tem, né, pastora Pri? A gente tem empresa, gente, vocês não sabem o que é ter uma empresa. E eu tinha que honrar com meus clientes. Então, um inquilino meu que saiu me devendo 12 mil reais. De aluguel, de pintura no imóvel, de tudo que eu tive que deixar em ordem para entregar esse imóvel. E eu falei, Jesus do céu, eu vou ter que tirar da limite do banco, porque eu não tenho todo esse valor. Naquela semana veio uma provisão do céu, milagrosamente. Milagrosamente. Ele tem cuidado de mim. Ele tem cuidado de você. Talvez os teus olhos não estão vendo, mas Ele tem cuidado de você e da sua casa e da sua família. Ele tem cuidado de nós. Aleluia! Para eu alcançar as promessas de Deus na minha vida financeira, eu preciso ser inteiramente fiel ao Senhor. Você é inteiramente fiel ao Senhor? Você é inteiramente fiel ao Senhor? Nós podemos requerer as promessas, o problema é que se não formos inteiramente fiel a Deus e achamos que temos direito na herança e nas promessas, muitas vezes nós não somos inteiramente fiel para Deus e a gente requer as promessas. E não estou falando só de vida financeira. Talvez eu não tenha uma vida íntegra e quero requerer as minhas heranças. Talvez eu não honro com meus propósitos e quero requerer as minhas heranças. A palavra de Deus em Deuteronômio diz que há bênção e maldição, e Ele diz qual que você escolhe. Qual lado que você escolhe, a bênção ou a maldição? Precisamos escolher a bênção, precisamos andar com Deus, precisamos obedecê-lo. Aleluia! Precisamos ser inteiramente fiel a Deus. Inteiramente fiel a Deus. Precisamos trazer à memória também o que temos feito de errado e pensar o porquê que as bênçãos não chegam. Porque é fácil eu trazer à memória que Deus me prometeu, mas eu nunca trago à memória o que eu tenho feito de errado. Por que as bênçãos não têm chegado na minha casa?
Em Números 14, vemos o povo murmurando que Moisés os tirou do Egito para morrerem no deserto. E até queriam voltar, eles queriam levantar um líder para voltar para o Egito. Em Números 14, 7 diz assim: Caleb e Josué falam. Disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão e reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra onde mana leite e mel e dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo da terra, porque nós o devoraremos como se fosse um pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Mas a comunidade toda falou em apedrejá-los. Vocês acreditam que eles se armaram para matar Josué e Caleb porque eram homens de fé? Muitas vezes Satanás vai usar pessoas para querer tirar a tua fé. Matar a tua fé. Oh, Deus poderoso. Mas a comunidade falou em apedrejá-los. Então a glória do Senhor apareceu a todos os israelitas à tenda do encontro. E o Senhor disse a Moisés: até quando esse povo me tratará com pouco caso? Até quando esse povo me tratará com pouco caso? Até quando se recusará a crer em mim? Apesar de todos os sinais que realizarei entre eles. Quantos sinais Deus tem realizado entre nós? Quantos sinais, quantos livramentos Deus tem nos dado? Quantos? E a gente ainda não crê. E daí Deus fala: eu ferirei com praga e os destruirei. Mas farei de você uma nação maior e mais forte do que eles. Aleluia. Precisamos crer, não importa as circunstâncias. O Senhor precisa se agradar de nós e se Ele se agradar, Ele nos fará entrar na terra que mana leite e mel. Amados, a terra que mana leite e mel é aqui mesmo. A terra que mana leite e mel não é o céu. O céu é consequência do que você fazer aqui. O céu é um bônus do que você passar por essa terra. O céu é uma bênção maior. Mas Deus quer que você desfrute e coma do melhor dessa terra. É aqui que mana leite e mel. É aqui, nessa terra, onde você pisa. É que teus filhos vão ser abençoados, tua casa vai ser abençoada. Você vai conquistar uma faculdade para os teus filhos. É aqui nessa terra. É aqui que mana leite e mel. Para eu alcançar as promessas de Deus na minha vida financeira, eu preciso ter um espírito parecido com o de Caleb. Em Números 24 diz assim: porém o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito. Fala assim: outro espírito. E perseverou em seguir-me. Eu o levarei à terra em que entrou, e sua descendência a possuirá em herança. Aleluia. Foram separados para esperar a terra os melhores líderes e príncipes. Foram 12 de uma multidão, 12 escolhidos a dedo. Eles eram diferenciados no meio daquele povo. 12, e só 2 teve uma visão diferente. Só 2 teve um olhar diferente. 10 olharam com olhos negativos. Só 2 olharam com olhos de príncipes, que foi Josué e Caleb. Eles tinham um espírito de príncipes. Eles falaram que a terra é boa, é produtiva, tem frutos gigantes e ela mana leite e mel. Porém, os outros voltaram murmurando, falando que a terra tinha gigantes, que era melhor eles ter ficado no deserto e morrido lá. O espírito deles era de escravo e não de príncipe. Temos que ter espírito de príncipe, queridos. Espírito de príncipe. Eles tinham sido libertos da escravidão, mas a escravidão não tinha sido liberta dentro deles. A escravidão continuava dentro deles. Não adianta a gente vir para a igreja. Não adianta a gente vir para a igreja, vir todo domingo, todo culto, orar, buscar, se nossa mente é de escravo. Se a mente é de escravo, você nunca vai abrir a geladeira do teu pai. Se a mente é de escravo, você não vai ter a chave da casa do pai. Se a mente é de escravo, você não vai tomar posse da terra prometida. Porque aqui vai ficar falando: você não pode, você é um coitado, você não é ninguém. É isso que a tua mente vai falar para você.
Nós precisamos abrir nossa mente. Nós precisamos ter mente de príncipe. Aleluia. Enquanto tivermos um espírito de escravo, nada vai mudar. Tome posse da sua bênção hoje. E comece mudando o seu modo de ver. Aleluia. Esses envelopes, irmãos, eles só vão frutificar se nós plantarmos. Só vão frutificar se nós plantarmos. Hoje eu entreguei um envelope e é uma bênção que eu aguardo por muitos anos. E eu, antes de vir, eu fiz o Pix e falei com Deus. Deus, talvez eu estou igual Caleb, esperando há 45 anos a minha bênção chegar. Talvez eu estou igual Caleb. Mas eu também eu tenho espírito de Caleb. E vou falar, Deus, eu estou tão forte, não importa se eu tiver 80 anos. Eu estou tão forte e corajosa como lá quando eu era moça. Se Deus não quiser me dar agora. Se Deus não quiser me dar, a única coisa que eu peço para Deus, que meus olhos contemplem essa vitória. Que meus olhos possam contemplar esta vitória. Não importa se eu tenho 50, 60, 70, 80 anos. Não importa. A bênção vai chegar e meus olhos vão contemplar. E eu vou testemunhar para vocês. Nem que seja idosa, velhinha, gritando no microfone, mas eu vou. Em nome de Jesus. Aleluia. Caleb, ele foi perseverante. E para eu alcançar na minha vida financeira, eu preciso ser perseverante. Ele diz, eu tinha 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me a Cades Barneia para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança. Passaram 45 anos desde a promessa. Passaram 45 anos desde a promessa. Mas Caleb não desanimou, nada roubou a visão de conquista dele. Nada pode roubar a nossa visão de conquista, amados. Nada. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo e Ele vai me manter vivo para eu ver a minha bênção chegar. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu. E foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava perto pelo deserto. Por isso aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Caleb, ele vai até Josué com 85 anos de idade. Caleb conservou sua fé, seu vigor durante 45 anos no deserto. E quantas vezes dizemos, eu estou sem força. Eu estou sem força. Eu estou velho. Como que eu vou fazer uma faculdade? Eu estou velha. Como que eu vou conquistar a minha casa própria? Eu estou velha. Como que eu vou realizar um sonho? Como que eu vou casar se eu já passei dos 40? Quantas mulheres falam isso? Não, porque para um homem 40 anos está na idade boa. Mas para a mulher, como que eu vou casar? Queridas, não importa, não importa, não importa, não importa. Se é teu sonho, Deus vai realizar. Se é teu sonho, ore, busca, caleje teu joelho. Porque Deus vai fazer a parte dele, mas nós temos que fazer a nossa. E a nossa é jejuar, a nossa é buscar a presença de Deus e não desanimar. Essa é a nossa parte. Caleb conservou a fé dele. Caleb, aos 85 anos, ainda ele tinha vigor e força de quando era jovem. Ele afirma, eu ainda estou tão forte, quando no dia em que Moisés me ensinou, enviou. Também, tanto para combate, como para sair e entrar. A força de Caleb não estava apenas no seu físico, porque ele já estava velhinho, né? Mas principalmente em sua fé inabalável, em Deus e na convicção de que Ele cumpriria suas promessas. Ele estava firme na fé. Precisamos ir à guerra, irmãos. Precisamos vencer gigantes. Não podemos desistir da batalha. Sua vida vai longe ainda e enquanto estiver vivo, há esperança. Há esperança. Enquanto estivermos vivos. Caleb simplesmente creu. Mesmo tendo que caminhar 40 anos por um deserto. Ele estava começando o deserto quando a promessa veio para ele. E ele caminhou 40 anos no deserto sem desistir. E depois mais 5 anos ainda para conquistar o que Deus ia dar para ele. Independente das circunstâncias em sua volta, ele não desanimou.
Caleb teve ousadia e coragem. Dê-me, pois a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época, você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam com as suas cidades grandes e fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá. Se o Senhor estiver conosco, os gigantes vão ser expulsos em nome de Jesus. Como ele prometeu. Então Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné. Ele deu Hebrom por herança. O nosso Hebrom vai chegar, irmãos. O nosso Hebrom vai chegar em nome de Jesus. Caleb tinha convicção do que ele queria. Ele foi forte e corajoso ao escolher a terra que tinha gigantes. Mas Caleb não se amedrontou. Ele disse, se o Senhor estiver comigo, eu o expulsarei de lá como ele prometeu. Mesmo com idade avançada, Caleb não hesitou em enfrentar gigantes na terra de Hebrom. Sua confiança estava com Deus e isso lhe deu ousadia e coragem para lutar e conquistar. Caleb tinha motivações corretas e era fiel ao Senhor. Meus irmãos, a maior parte daquilo que Deus tem para nós depende da motivação do nosso coração. Só depende de nós. Ele está com a mão prontinha para dar. Mas depende de nós. Depende só da motivação do nosso coração. E era como Caleb estivesse dizendo, o meu coração sempre permaneceu íntegro. Eu perseverei em seguir o Senhor. Quantos de nós, irmãos, começou uma caminhada com Cristo, animados, motivados. Mas os gigantes começaram a aparecer e com o tempo fomos desanimando. Por causa do coração de Caleb, não só ele herdaria a terra, mas seus descendentes seriam abençoados através de sua vida. Caleb herdou a promessa porque ele teve uma fé perseverante. Pode levantar, vamos orar. Qual é o seu Hebrom a ser conquistada? Tem gigantes? Tem gigantes nesse Hebrom? Tem sim. Tem gigantes. Mas você os devorará como se fosse um pão. Creia nisso. Se passaram anos e você não recebeu a tua bênção ainda? Se passaram, sim. Mas e daí? Não morreremos. Não morreremos. Mesmo que tenha passado vários anos. Temos vida e temos vigor. Como o Caleb disse, eu tenho ainda força e vigor daquela época. Daquele tempo. Só precisamos, amado, ser fortes e corajosos. O resto é com Deus. Amém? Eu queria que você viesse aqui na frente. Você que talvez desanimou. Talvez você, com o tempo, por você não ter visto a sua conquista chegar. Vem aqui na frente, não tenha vergonha. Não tenha vergonha. Vem aqui na frente. Quero convidar você também que tem um Hebrom a ser conquistado. E talvez nesse Hebrom tem muitos gigantes. E não é pela tua força, não é pela tua coragem, mas é em Deus que você vai conseguir. Vai conseguir. Vai conseguir. Vai conseguir. Vai conseguir. Vai conseguir.